Bom dia, que Deus abençoe a todos, que são inscritos nesse canal, que Deus dê a vocês a vitória, que vocês tenham realmente sempre a proteção de Deus sobre as suas vidas, e que Deus abençoe também a todos que vão assistir esse vídeo, Você que não é inscrito ainda, eu peço a você que se inscreva nesse canal, e toque aquele sininho. Tocando o sininho, cada vídeo que eu colocar aqui vai chegar a notificação para vocês, E o meu assunto aqui hoje é o seguinte, o título é o seguinte: o que eu poderia dizer a não ser esse título? Em uma nova denominação, mas na mesma igreja. Por que eu quis falar sobre esse assunto? Eu gostaria de ler um versículo aqui, que está no livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 8, que diz o seguinte: o vento sopra onde quer e ouve sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu vou repetir: o vento sopra onde quer e ouve sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus tinha acabado de falar com Nicodemos que era necessário, um novo nascimento, ele nascer de novo. Nicodemos não estava entendendo direito como poderia nascer de novo um homem sendo velho. Ele cogitou: mas não posso entrar no ventre da minha mãe depois de velho e nascer de novo. E Jesus disse: olha, o que nasce da carne é carne. Se você voltar no ventre da sua mãe e nascer de novo, vai ficar a mesma coisa. Você não vai conseguir fazer isso, mas se fizer, continua a mesma coisa. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Necessário é que nasça de novo. E aí ele diz: assim como o vento que sai de um lugar, você ouve a voz, você vê o barulho do vento, mas você não sabe de onde está vindo nem para onde está indo, assim é aquela pessoa que é nascida de novo. Quando você nasce de novo, você vai viver a sua vida na direção de Deus, na direção do Espírito. Então, por que eu estou falando isso hoje? Porque hoje eu me encontro, depois de 27 anos, em uma congregação, em uma denominação. Eu vou procurar não citar o nome das denominações, porque isso não faz diferença, nem para mim, nem para ninguém. Mas eu estive 27 anos em uma denominação. Tudo que eu pude dar de mim eu dei. Eu me esforcei, eu gostava de estar envolvido no ministério, gostava de estar trabalhando, sempre podendo dar o melhor de mim para Deus naquela congregação. E depois, por alguma circunstância, eu acabei saindo e indo para uma outra denominação, bastante diferente, no sentido da linha de pensamento, algumas coisas, é claro, no que diz a respeito da salvação do homem, não tem diferença. Todas as igrejas evangélicas, eles acreditam que a salvação é através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, não é essa a diferença. Mas há uma certa diferença nos costumes, nos usos e costumes. Então, uma certa diferença. Então, eu estou numa agora um pouco diferente, mas estou muito satisfeito, muito mesmo. Já estive lá hoje, vou voltar de novo logo, Tem pouco tempo que eu estou lá. E há poucos dias atrás eu fiz um vídeo para os que estão fora da igreja. E o que eu disse é o seguinte: se você
escandalizou com as pessoas da sua igreja, com os dirigentes da sua igreja, entendeu? Está fora de igreja, procure consagrar sua vida mais a Deus ainda. Verdade isso, quem está fora da igreja precisa muito mais de buscar a Deus em oração, em leitura da palavra, porque a pessoa fora da igreja, ele é uma presa mais fácil para o inimigo. E nem todo mundo tem uma estrutura para permanecer firme fora da igreja. Eu sei que primeiro é Deus, mas eu tenho uma estrutura muito boa, muito tempo de crente, muita leitura bíblica, bastante estudo. Nunca fiz nenhum seminário, a não ser um semináriozinho pequeno que eu fiz lá, muito pequeno, um seminário de 1 ano e meio, e alguns 5 apostilhas, parece que foi 150 DVDs, que era a aula à distância, né? E, chamada em Escola Internacional de Ministro. Então eu tenho esse diploma, inclusive, mas isso não é um curso teológico, é um curso mais para preparar a pessoa para estar realmente fazendo a obra de uma forma bastante simples. Mas eu leio muito, eu estudo muito, eu assisto muitos estudos que tem pela internet. Então, eu tenho estrutura, talvez, para ficar afastado da igreja por um período de tempo, talvez melhor do que alguns que não têm base bíblica nenhuma, né? Mas eu falei no outro curso, falei, olha, vocês estão fora da igreja e saiu porque escandalizou com, com o pastor, alguma coisa, que não foi o meu caso. Eu não saí por causa de escandalizar com ninguém, nem ia sair por escândalo. Simplesmente houve alguma circunstância e eu fui impedido de frequentar essa igreja que eu congreguei 27 anos. Então eu estou hoje numa outra denominação, estou grato a Deus por isso, estou feliz com isso, mas assim como eu disse para vocês, ore para Deus mostrar, abrir uma porta que vocês possam, você que está fora da igreja, possa congregar. É muito importante estar em uma congregação junto com os irmãos, fortalecendo espiritualmente, é muito importante, né? E por que eu disse que eu estou fora? Eu estou numa outra denominação, mas estou na mesma igreja. Porque existe uma igreja que Cristo morreu por ela, uma igreja que foi Cristo que instituiu, foi Cristo que levantou. E essa igreja está espalhada, né, em várias denominações, em várias congregações. É a igreja verdadeira de Cristo, aquela que nós não sabemos onde ela está. Ela está espalhada. É um povo que realmente confessa a Deus com sua boca e crê no seu coração de uma forma realmente, entendeu? Muito nítida. Você tem toda a certeza que de você mesmo você não tem nada para poder merecer a salvação, mas você deposita a sua confiança total no valor do sacrifício na cruz do Calvário, e você procura, a partir daí, ter uma vida de verdadeiro cristão. Você vai deixar os prazeres do mundo, você não vai deixar de ser alegre. O crente é alegre. Você não vai deixar de ser alegre, você não vai deixar de cantar, você não vai deixar de, de sorrir. Não. Você não vai deixar de fazer festa. Só que a sua festa é diferente. As suas músicas que você canta, as músicas que você canta são diferentes. Entendeu? Então, a sua alegria é diferente, né? Então, essa igreja, eu continuei
pertencendo a ela, mesmo no período que eu fiquei quase 3 meses sem congregar, mesmo nesse período, eu continuei, entendeu? Convicto que eu pertencia a essa igreja invisível, essa igreja que Cristo morreu por ela, essa igreja que Deus amou de tal maneira que deu seu Filho para morrer na cruz por ela. Essa igreja, ela continua, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, tá bom? Eu não estou falando aqui que eu sou melhor do que ninguém, não. Eu estou dizendo que se você faz parte dessa igreja verdadeira de Cristo, seja qual for a denominação que você pertence, você é a igreja de Cristo. Mas você pode estar dentro de uma denominação, de uma congregação, e você fazer parte só daquela congregação e não fazer parte da igreja de Cristo. Você pode estar ali por adesão. Você aderiu àquela comunidade e você ainda está perdido. Por isso a necessidade de você buscar a Deus, de você se entregar realmente a Deus de uma forma, entendeu? Não somente para ser um irmão assim em Cristo, entendeu? Só pelo fato de você participar de uma congregação, mas você é um irmão em Cristo, dessa outra pessoa que está com você, porque você faz parte de uma igreja que é o corpo de Cristo. A igreja que nada vai abatê-la, que ela vai ser sempre vitoriosa, independente das lutas, do sacrifício que vai vir, das tribulações. Você mantém firme na sua fé e crendo que a sua salvação não depende da denominação que você pertence, não depende do pastor que prega para você. O pastor vai te ajudar, sim, com os ensinamentos, com as pregações, né? O pastor vai te ajudar a caminhar, né? Uma caminhada de verdadeiro cristão, mas ele não pode te salvar. Você é salvo pela fé em Cristo Jesus. Então, por isso que eu estou dizendo, hoje eu estou numa denominação diferente, né? Uma denominação que já tem mais de 100 anos aqui no Brasil. Você que conhece um pouco da história das igrejas, você já vai, né, imaginar qual a congregação que eu estou. Tem mais de 100 anos no Brasil, né? Uma congregação muito boa, mas eu prefiro não falar o nome agora para você não pensar, mas eu tenho que ir para essa, então não. Você tem que ser a igreja de Cristo aonde você está congregando. Você não pode se iludir que porque você está numa denominação, seja ela qual for, você está salvo. Você está salvo se você pertencer a essa igreja, que é a verdadeira igreja de Cristo. A igreja que Jesus morreu por ela. Porque, na realidade, Jesus morreu por todos, né? Por todos, mas por todo aquele que vier a crer nele. Crer de uma forma, entendeu? Expressiva mesmo. Não é só dizer que crê e não está vivendo de forma de acordo com aquilo que Deus te chamou para viver. Tá bem? Mas se você está numa denominação que prega a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, você pode ser a igreja de Cristo, ou melhor, membro da igreja de Cristo, né? Você pode ser membro dessa igreja em qualquer denominação que pregue o verdadeiro evangelho. Se você crê realmente em Jesus, com seu coração, com a sua boca confessar que Jesus é o Senhor, né? Não está afirmado em nada além disso para a sua salvação.
Eu não mereço ser salvo, e você que está me ouvindo não merece ser salvo. Não merecemos de forma alguma. Mas Deus nos amou e de graça nos salvou. De graça para nós. Ele pagou caro por isso. Ele pagou com seu sangue. Ele pagou com sua vida. Então pensa nisso. Você que não pertence a igreja nenhuma ainda, não aceitou Jesus como seu Salvador ainda, eu quero falar com você até com tristeza, mas com muito respeito. Você que não crê em Jesus como Senhor de sua vida ainda, você precisa, entendeu? Fazer isso, porque você está perdido ainda, né? A salvação é só em Cristo. Se você que está vivendo os prazeres do mundo, achando que pode fazer o que quiser, entendeu? Que depois dessa morte, alguém vai fazer uma oração para você sair do purgatório. O purgatório nem existe, né? Não existe. Pessoas que ficam pregando sobre o purgatório, quando ele morrer, que a alma dele chegar nesse lugar de sofrimento, ele vai ter uma surpresa muito desagradável ao entender que não tem negócio de sair daqui 100, 50, 200 anos, né? A eternidade não tem fim. Então pense nisso. Receba Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Ele morreu na cruz porque Ele te ama. Ele morreu na cruz, foi para nos salvar. Entendeu? Então que se aproveite esse vídeo. Você que está fora da igreja ainda, eu continuo falando com você. Procura, ore, pede a Deus direção para você encontrar uma denominação, uma congregação que você se adapte bem, né? E você possa congregar, porque não é legal, não é bom você ficar sozinho. Embora, eu volto a dizer, você pode estar sozinho e ainda assim pertencer à Igreja de Cristo, mas corre o risco de você cair por causa da falta de comunhão com os irmãos, falta de um reforço, né? A comunhão, ela reforça a gente, espiritualmente falando. É muito bom viver em comunhão. Eu sempre gostei, fiquei num período pequeno de tempo fora, né? Sem a comunhão com os irmãos. Tem irmãos da minha igreja que, às vezes, tinha até medo de me cumprimentar com a paz do Senhor, né? Pensava que eu estava desviado, eu nunca desviei. Continuei na minha rotina de oração, continuei na minha leitura da palavra, na busca de Deus, do socorro dele, da direção dele. E hoje, né, eu estou já congregando numa igreja, numa congregação muito boa. Oro todo dia pelos novos pastores, continuo orando pelos pastores também que durante 27 anos foram meus pastores, continuo orando para Deus abençoar a vida deles também, né? O que eu quero é que quando chegar o dia do arrebatamento ou a ressurreição dos mortos, eu suba e essas pessoas, até aqueles que talvez me rejeitaram, subam também. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Amém? Fique com Deus e que Deus abençoe a cada um de vocês, né? E não deixe, você que ainda não é crente em Jesus Cristo, saiba que a salvação é só pela fé em Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos.